Amados irmãos, que a graça da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Hoje nós vamos falar sobre o consolo do arrebatamento. E para isso nós precisamos pedir ajuda à Bíblia Sagrada e também fazer uso de algumas anotações que tenho aqui, porque num assunto desse não, pelo menos eu, não posso confiar totalmente na memória, pois não há margens para erros. Não quero deixar de maneira alguma margens para qualquer tipo de erro ou de engano. Então, citarei outras pessoas, citarei livros, nome de livros, claro, dos quais eu li, me lembro que estão aqui anotados à parte. Estaremos lendo para que você possa ficar bem informado acerca desse assunto tão importante. Que a Bíblia, ela descreve claramente o arrebatamento em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18. E eu estarei lendo exatamente nas Escrituras Sagradas e gostaria que você, que tem a Bíblia à sua mão, pudesse me acompanhar para seguir à risca o que está escrito. É muito importante que você sempre confira, não é? Quando Paulo pregava em Bereia, os bereanos conferiam as palavras de Paulo para ver que se o seu ensino estava de acordo com as escrituras vigentes. 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18, está escrito: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não os entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Até aí, Tessalonicenses 4, de 13 a 18. O apóstolo Paulo, ele enfatiza que a mensagem é dada por palavra do Senhor. E conclui com a admoestação: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por isso, hoje, o nosso tema é o consolo do arrebatamento. Havia um evangelista chamado John Woodhouse, que ele era mestre de cerimônias em algumas conferências evangélicas nos Estados Unidos, e ele costumava encerrar as suas palestras com as seguintes palavras: vejo vocês mais tarde, ou então nas nuvens. Vejam, irmãos, que maneira maravilhosa de encerrar um culto, né? Vejo vocês mais tarde, ou então nas nuvens. Essas palavras simples
e verdadeiras serviam para que as pessoas se consolassem umas às outras. É fácil a gente imaginar o quão necessário e confortante era para os crentes perseguidos ouvir que o Senhor poderia vir a qualquer momento. Isso era uma coisa bastante confortante. É o que nós estamos sentindo hoje. Todos nós também esperamos a vinda do Senhor para qualquer momento. Eles precisavam, desse tipo de segurança, porque sabiam que, como resultado, iriam estar na presença do Senhor para todo o sempre. E o cristão ter certeza de que vai estar para toda a eternidade na presença de Jesus é a coisa mais consoladora, mais confortadora que nós podemos imaginar. Que coisa gloriosa, não é? Que coisa agradável. Que o Senhor nos abençoe e mantenha sempre essa esperança viva em nossos corações. Irmãos, também houve um escritor, James Robinson, que quando escreveu O Tempo do Arrebatamento, que esse é o título do seu livro, O Tempo do Arrebatamento, ele disse em sua mensagem intitulada O Arrebatamento da Igreja, o seguinte, tá? Na mensagem, quando ele escreveu sobre o tempo do arrebatamento, ele, na mensagem que ele intitulou O Arrebatamento da Igreja, ele disse o seguinte, aí agora eu tenho aqui, anotado aqui, e vou ler para vocês. Vejam só a coerência de suas palavras. Devemos, agora ele falando, viu? Nos lembrar que a Bíblia ensina que as cartas dos apóstolos às igrejas são divinamente inspiradas. Iremos também falar sobre o que Jesus ensinou sobre a sua segunda vinda. Faremos isso respondendo várias perguntas através da palavra de Deus. Cada pergunta será respondida usando pelo menos 3 passagens da Bíblia. Primeira pergunta. Os apóstolos acreditavam que o arrebatamento aconteceria enquanto eles ainda estivessem vivos? Segunda pergunta. O apóstolo Paulo esperava que o arrebatamento ocorresse antes da grande tribulação? E terceira pergunta. Jesus e Paulo ensinavam que a igreja escaparia da grande tribulação? Olha aí uma interrogação. E a quarta pergunta. O que é a ira de Deus e o dia do Senhor? E sobre quem deveriam vir? Esta é a quarta pergunta. Bom, qual era a crença dos apóstolos quanto ao retorno de Jesus? Qual era a sua crença? No que eles acreditavam? Em que acreditavam? Amados, os apóstolos pensavam que o retorno de Cristo era iminente. E o dicionário define a palavra iminente como algo que deve ocorrer a qualquer momento. Uma coisa iminente é uma coisa que pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer instante. Os apóstolos tinham uma expectativa real de que Jesus voltaria enquanto eles ainda estivessem vivos. O Novo Testamento deixa isso bem claro. Vamos ver o que Pedro escreveu em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. Veja só, ele diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. João, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 18, ele diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora.
Tiago, no capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: a vinda do Senhor está próxima. E Tiago, ainda no verso 9, diz: eis que o juiz está às portas. E Paulo, o apóstolo, em 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 22, ele diz: Maranata, que você muito bem sabe que significa vem, Senhor Jesus. Os apóstolos, amados de Deus, usaram repetidamente nós quando escreveram sobre o arrebatamento. E o dicionário define a palavra nós como um grupo de pessoas no qual eu me incluo. Você sabe disso, né? Quando eu digo nós, eu estou me incluindo. É um grupo de pessoas no qual eu estou incluso. A maneira com que eles usavam esse termo indica que esperavam realmente tomar parte no arrebatamento enquanto estivessem vivos. Em 1 de João, capítulo 2, verso 28, o apóstolo fala assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Em 1 de João, capítulo 3, verso 2, está escrito: sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Em sua segunda carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele disse que os cristãos, tanto os vivos quanto os mortos, seriam arrebatados ou levados para as nuvens. Isso quando Cristo voltasse. Ele chamou esses grupos de nós, os vivos, nós, os vivos, e os que dormem. Temos indícios aqui, santos de Deus, de que Paulo esperava estar vivo no arrebatamento, pois sempre usava a forma plural. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, ou do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Confira em 1 aos Tessalonicenses 4, verso 15. Em 4,17, ele continua: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós que seremos arrebatados. Veja que ele sempre se inclui. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, ele diz assim: nem todos dormiremos. Espero que você esteja me acompanhando, irmãos. Mas transformados seremos todos. Transformados seremos. Não serão. Seremos. Paulo se inclui. Seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Baseado nesses versículos, eu creio que é correto dizer que o apóstolo Paulo cria no arrebatamento pré-tribulacionista. O apóstolo, ou os apóstolos, para incluir os outros, na verdade, sofreram muitas perseguições e, em sua maioria, foram assassinados. Não é porque somos filhos de Deus que não sofremos coisas nesta vida, consequências de estarmos vivendo num mundo estranho ao nosso, não é verdade? Porque todos sabemos que estamos aqui simplesmente de passagem. Esta não é a nossa pátria, este não é o nosso lugar, este não é o nosso lar. Não, não é. Nós sabemos disso, irmãos. Só que os apóstolos, embora soubessem disso, né, acreditassem que o arrebatamento seria pré-tribulacionista, eles também sabiam que a grande tribulação sobre a qual Jesus falou em Mateus 24, de 3 a 25, não havia ocorrido ainda. Sabiam disso? Algumas profecias do Antigo Testamento sobre o arrebatamento. Vamos ver se a gente consegue achar alguma aqui, não é? Vamos ver o Antigo Testamento, não é? É de grande prazer estudá-lo, como toda a palavra de Deus, contém várias passagens que falam sobre o arrebatamento. Opa, será que eu achei? Será que você vai achar? Vamos achar? Em Jó, no capítulo 19, versos 25 e 26, está escrito assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha o que Jó diz maravilhosamente sobre a inspiração do Espírito Santo, meus amados. Em Isaías, no capítulo 26, verso 19, ainda achamos uma palavra que diz também para nós acerca disso. Ele diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver, olha Isaías falando, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, aleluia, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Esses dois autores de livros do Antigo Testamento viveram centenas de anos antes do nascimento de Jesus. E, diferentemente dos apóstolos, eles sabiam que o arrebatamento não se daria em seus dias. E o que falar sobre o nosso consolo? O que falar? Primeiro, assim sendo, devemos reconhecer qual é o nosso consolo e onde podemos encontrá-lo. Qual é o nosso consolo e onde podemos encontrá-lo? Paulo estava preocupado que, como crentes, não fôssemos ignorantes. Como crentes, não devemos ser ignorantes. Sabemos o que aconteceu com os nossos entes queridos que morreram crendo em Jesus. Enquanto os que não creram em Cristo já não têm esperança. Não adianta tentar enfeitar o pavão, não. Quem morreu sem Cristo não tem esperança. Pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso tio, nossa tia. Pode ser quem for.
Se morreu sem Cristo, não tem esperança, irmãos. Nós ainda temos esperança. Portanto, não precisamos sentir mágoa e desespero, pois temos um consolo. Aqueles que partiram antes de nós e que eram cristãos ou eram crentes, e agora, nesse exato momento em que vos falo, estão diante dele, diante do Eterno, diante do Senhor. E Paulo, ele testifica isso. Dê uma olhadinha em Filipenses, capítulo 1, verso 23. Quer saber o que Paulo escreveu lá? Deixou escrito para mim e para você? Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, o que é incomparavelmente melhor. Note, repare, preste atenção. Ele não disse, tendo o desejo de partir e de adormecer com Cristo, mas ele diz, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. E estar com Cristo. Aquelas pessoas que acreditam no sono da alma, provavelmente se sentem muito pouco à vontade quando leem esse versículo. Logo, se já estamos na presença do Senhor quando morremos, porque é necessário, é importante, é precioso, é necessário que o arrebatamento ocorra. Por quê? Ora, se nós já estamos na presença de Cristo quando nós morremos, por que é necessário? Por que é precioso? Por que é importante que o arrebatamento ocorra? Por quê? Essa, amados, é uma pergunta feita seguidamente e precisa receber uma explicação. Não é verdade? Precisa. Ora, pensando na trindade do homem, o homem é um ser trino, pois é constituído de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós podemos ler: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, espírito, alma e corpo. O espírito de um crente nascido de novo, digo, de um crente verdadeiro, de um crente verdadeiramente cristão, ele vem do Espírito de Deus. E é o Espírito Santo que garante a nossa herança de glória. Pois em Efésios 1, verso 14, está escrito: o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Repare nas palavras penhor da nossa herança. A tradução feita na Bíblia Viva diz o seguinte: sua presença em nosso íntimo é a garantia
de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito sobre nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmos. Para si mesmo. Nós somos dele, viu? Eu sou dele, você é dele. Nós somos dele. O Espírito que recebemos e que permanece conosco para sempre, nos garante que o melhor desta nossa vida ainda está por vir. Eu nunca digo o melhor de Deus, porque nem Deus tem nada melhor do que Jesus Cristo, que já veio para nós, né? Nossos corpos e nossas mentes devem estar sujeitos ao Espírito de Deus. E em Hebreus, como você bem sabe, capítulo 4, versículo 12, nós podemos ler o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E agora eu te pergunto, você já havia notado que a palavra de Deus separa a alma do espírito? Quando nos tornamos seres espirituais, separamos o que experimentamos em nossas almas daquilo que experimentamos através do Espírito Santo. Nosso espírito, nascido de novo, nascido da palavra de Deus, nascido do Espírito, pertence a Deus. E ele é o penhor da nossa herança. O Espírito de Deus, meus amados, o Espírito é de Deus. Como eu disse agora, pertence a ele, é dele. E nós somos dele. Vamos falar em outra ocasião sobre 1 Coríntios 1:30, quando diz que nós somos dele. Então, nós somos dele. Nós somos dele. O Espírito é de Deus e nós somos dele. E em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, está claro para nós, e o Espírito volte a Deus que o deu. Mas a Bíblia também diz: aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. 1 de João, capítulo 5, verso 18. Se nós aplicarmos esse versículo em nossas vidas, sabendo que nós somos pecadores, podemos chegar à falsa conclusão de que continuamos carnais, continuamos mundanos, continuamos não sendo de Deus, continuamos na impiedade, no pecado, na injustiça, na miséria, na desgraça, condenados à morte eterna. Entretanto, a Bíblia diz: agora somos filhos de Deus. Sim, em 1 de João, capítulo 3, verso 2. Não podemos ser filhos de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Do diabo nunca fomos, porque fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Mas parece uma contradição, porque se os filhos de Deus não pecam, como nós pecamos? A nossa falsa conclusão
é que se nós pecamos é porque não somos de Deus. É uma conclusão perigosa, é uma conclusão errada, porque não podemos, isso na nossa própria conclusão, nós chegamos a essa conclusão, não podemos ser filho de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Parece uma contradição, torno a dizer, mas não é. Se, há uma condicional aí. Se entendermos a palavra de Deus corretamente, quando a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, 1 de João, repito, capítulo 5, verso 18, não está falando da carne e do sangue, mas sim do nosso espírito. Aqui é que nós encontramos o nosso grande consolo. Nós sabemos, amados, que a salvação dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário é eterna e perfeita, porque é obra de um Deus que é eterno. Devemos entender que enquanto nossa carne e sangue perecem, nossos espíritos nascidos de novo são eternos. Ele nos ressuscitou para todo o sempre. Uma salvação que a gente tem hoje e perde amanhã, essa não me interessa. Ou ela é eterna, ou não é salvação. Verdade isso. Você talvez não tenha parado ainda para pensar nisso, né? Uma coisa que é eterna não pode morrer. Não pode ser perdida, não pode ser roubada, não pode ser tomada, não pode ser tirada de ti. Ela é eternamente tua. A salvação é tua para toda a eternidade. E nada nos afastará do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu temo que muitos crentes, e eu falo dos crentes modernos, estão sendo enganados por falsos espíritos que tocam em suas almas, mas que não provém de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, creia nisso, o Espírito de Deus nunca, jamais, em momento algum, contradiz as Escrituras Sagradas. E já tem gente por aí até dizendo, não, está traduzido errado, isso não é assim, foi deturpado. Não é não, irmãos. O Espírito de Deus jamais vai contradizer as Escrituras Sagradas, e elas têm a garantia da sua integridade pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos na primeira carta de de João, primeira carta de João, no capítulo 4, verso 1, verso 1, um alerta. E que alerta é esse? João diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos falsos, irmãos. Temos que ter cuidado. E agora, o que podemos falar sobre a alma? O que podemos falar? Que a alma é uma parte do homem trino, que não pode ser identificada cientificamente e nem através da medicina. Todo homem, mulher e criança tem uma alma. Um cirurgião não pode operá-la e nem curá-la. O homem não pode fazer isso. A alma é o meio pelo qual nos conectamos com o mundo visível e por isso está sujeita à nossa carne e sangue. É por isso que está sujeita. A alma controla as nossas emoções. É capaz de perceber a alegria
que nos faz exultar com os prazeres da vida, e outras vezes a tristeza, quando choramos amargamente. Entretanto, o que é da alma não pode ser confundido com o que é do espírito. O que é da alma não pode ser confundido com o que é do espírito. Faço questão de repetir isso para você. E quando pensamos ou falamos assim, nós podemos ver que as diferenças entre a alma e o espírito de uma pessoa podem causar conflitos na igreja de Jesus Cristo. Sim, podem causar conflitos. Muitos podem ter se convertido como fruto de emoções. Epa! Fruto de emoções, sendo crentes na alma, mas nunca tendo chegado a nascer de novo no Espírito. Quando Jesus, falando com Nicodemos, ele disse: importa-te nascer de novo, e a gente entende bem, nascer da água e do Espírito de Deus, da palavra e do Espírito de Deus. Outros irmãos podem ter recebido respostas miraculosas às suas orações, inclusive com restaurações de problemas físicos. Claro, podem ter sido curados, porém, essas coisas não se relacionam necessariamente com o espírito e não são consideradas uma prova de espiritualidade ou de regeneração. Realmente não podem. Se milagre convertesse, o povo todinho não teria morrido no deserto. Teria entrado todinho na terra prometida. Porque acho que ninguém viu tanto milagre como aquele povo. Viram as pragas do Egito, saíram pelo poder de Deus, viram o mar se abrir adiante deles e atravessaram o mar a pé enxuto, chegaram no deserto, viram Deus tirar água da rocha para eles, viram o maná descer do céu todos os dias, literalmente cair do céu todos os dias para que eles não morressem de fome, e mesmo assim não se converteram. Porque nos dias... Eu quero me referir mais agora aos dias de hoje do que aos de antigamente. Mas pouca diferença há. Hoje nós podemos ver sinais e maravilhas enganadores. Sinais e maravilhas enganadores. Lendo a literatura dos budistas, dos muçulmanos, dos hindus e de outras religiões, frequentemente encontramos testemunhos de grandes milagres, sinais sobrenaturais e curas físicas. Sabiam disso? Na verdade, creio que esses são os instrumentos que o próprio Satanás está usando para enganar ao mundo hoje em dia. Os sinais e as maravilhas. Vejo a Bíblia chamar de prodígios de mentira. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, ele faz uma descrição do anticristo. Ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, aquele o chama de iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É importante entendermos que se alguém realiza um milagre, mesmo que seja no nome de Jesus Cristo, essa pessoa não é necessariamente um cristão. Lembre-se de que Satanás pode muito bem se transformar em anjo de luz somente para enganar as multidões, com o propósito único de ocultar o verdadeiro caminho até Cristo. Amados do Senhor, uma qualidade decisiva na vida de um crente é o fruto do Espírito. O Senhor Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Aí você pode simplesmente parar e falar assim: espera aí um instantinho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, como devemos lidar com nossas enfermidades físicas? Tiago é que vai responder você. Vai responder essa pergunta. É Tiago, não sou eu. No capítulo 5, verso 14 de sua carta, ele diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ora, Tiago está dizendo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tiago está dizendo: vá a um culto de cura na sua igreja? Ele, Tiago, dá autoridade ao pastor da igreja para chamar a pessoa ou fazer com que ela venha até a frente da igreja para ser curada? Não. Ele não diz nada disso. Mas as instruções são claras. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. A pessoa com enfermidades físicas deve chamar os anciãos da igreja para que orem por ela, ungindo-a com óleo. Seguindo essas simples instruções, podemos evitar o sensacionalismo promovido hoje em dia por muitas denominações. E esse tipo de sensacionalismo é contrário à verdade nas Escrituras e pode levar a grandes decepções, meus amados. Eu vou ficar com vocês mais um pouquinho. Porque eu quero falar um pouquinho sobre os falsos crentes. Porque, na verdade, Jesus identificou um certo grupo de pessoas que pareciam ser cristãos, porque agiam e falavam como cristãos, mas não eram sinceros. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Você encontra isso aí em Mateus capítulo 7, versos 21 e 22. Confira, confira, confira.
Jesus não estava se referindo aos pagãos que adoravam ídolos ou estão envolvidos com alguma religião diferente. Não. Ele está falando daqueles que, em nome do Senhor, fazem maravilhas como profetizar, expulsar demônios e muitos milagres. Mas Jesus, o próprio Jesus, recusou o seu testemunho. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso no verso 23. Mateus 7, 23. Esses versículos, amados do Pai, são extremamente sérios, extremamente. Devemos gastar o nosso tempo e as nossas energias para analisar as nossas vidas diante da face do Senhor, para ver se estamos nos baseando na verdade ou não. Na verdade ou não. Considere o seguinte: algumas pessoas têm experimentado obras fantásticas, podendo testificar de grandes milagres, estando dispostas a trabalhar para o Senhor em que creem e servi-lo de forma verdadeira e sincera. Algum dia, elas estarão diante do Senhor, que lhes dirá as palavras: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Você gostaria de correr esse risco? Eu? Não. É melhor ter certeza de que Jesus conhece você. Não basta dizer eu conheço Jesus. Tem que saber se ele nos conhece. Eu conheço o presidente, pelo menos de vista, de entrevista, de vê-lo na televisão. Eu sei quem é. Mas se chegar lá no Planalto e disser: olha, diga ao presidente que o Aragão quer conhecê-lo, ele vai dizer: quem é Aragão? Ele não me conhece? E negará a minha entrada. Mas se ele me conhecer, ele falar: diga o Aragão para vir aqui. Pode deixar ele entrar, ele é meu amigo. É importante que Jesus nos conheça. Veja que essa passagem que eu li das Escrituras não diz: vocês nunca me conheceram. Mas diz o contrário, diz o seguinte: nunca vos conheci. Eu é que não conheci vocês. Eu é que não conheci vocês. Que coisa difícil, irmãos. Que coisa difícil. É um bom momento de se parar e meditar, não é não? Jesus conhece você? Conhece? Portanto, meus amados irmãos, façam-se esta pergunta importantíssima: como podemos ter certeza que Jesus nos conhece? E eu te digo uma coisa: a resposta você só vai encontrar na palavra de Deus. E qual é a resposta? Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. 7,16. A terceira parte do homem é o seu corpo, de carne e osso. A alma concorda com o corpo,
cuida dele e busca o seu bem enquanto estiver aqui na terra. E como já falei, o espírito distingue-se da alma. É distinto da alma. Quanto ao nosso corpo, nós podemos ler em Gálatas, lê comigo aí, Gálatas 5, verso 16 e verso 17. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você viu que a carne milita contra o espírito? Viu? A carne gosta de se orgulhar de ser, entre aspas, espiritual. Agora, leia o restante para identificar as obras da carne. A Bíblia fala quais são as obras da carne. Aí dos versos 19 a 21. Olha aí, olha. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus amados, é relevante que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tenha listado 18 características das obras da carne. 18, exatamente 18. O saudoso doutor Vimalgo costumava usar esse versículo para ilustrar, eu estou falando de uma ilustração, o significado do número 666. O algarismo 18 é o resultado da multiplicação de 6 por 3, que representa o homem trino. Por isso, o número do anticristo, 666, é evidentemente o número das obras da carne. É evidentemente o número das obras da carne. E escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo fala de uma profecia para os últimos dias. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Novamente, ele fala das 18 características dos cristãos no final dos tempos, que eu dividi em 3 grupos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Primeiro grupo. Segundo grupo, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores e sem domínio de si. E terceiro grupo, cruéis, inimigos do bem, traidores,
atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Versículo 2 a 4. Paulo, ele fala desses grupos religiosos, descrevendo-os como tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, no verso 5. Veja que eles têm forma de piedade, têm forma. Estamos falando de pessoas que creem em Deus, não em ídolos ou em religiões estranhas. Parecem ser crentes genuínos, que sabem falar a linguagem do cristianismo, mas não têm o Espírito de Deus. Se eu não agrado a alguém que está me ouvindo, não posso fazer nada. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus, isso estou dizendo. Você pode conferir aí. Eu creio que a passagem de 2 a Timóteo, capítulo 3, dos versos 2 a 4, é muito, muito importante. Paulo listou 18 características das tendências pecaminosas na vida dos cristãos que negam o poder de Deus. E eu me lembro já ter lido, não me lembro o autor agora, pois foi anotado à parte, não me lembro a autoria, mas alguém falando sobre o número 18, ele apresenta esse número 18 como o número da servidão, e assim nós vamos concluir o nosso vídeo de hoje. 18 é o número que significa servidão, ou seja, escravidão, cativeiro. Em Lucas, capítulo 13, 16, Jesus disse: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Por que motivo? Deixa eu ler de novo. Não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. 18 anos. Jesus disse: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. 18 pecadores são mencionados em Lucas 13, de 4 a 5. Está escrito assim: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E, em duas ocasiões diferentes no livro de Juízes, os filhos de Israel sofreram servidão por 18 anos. Juízes 3,14 diz o seguinte: e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Continuando. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amnon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Juízes 10, versos 7 e 8. Portanto, irmãos, o número 18 parece, eu disse parece, não vou brigar com ninguém,
estar ligado à ideia de servidão, o que combina com as 18 características das pessoas dominadas pelo pecado que Paulo descreve em 2 a Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 4. Eu quero agradecer a sua atenção, pedir a você que ore por nós, para que nós não deixemos para trás a palavra de Deus e continuemos deixando esses vídeos, pedindo a você que compartilhe o vídeo com os seus amigos, que fale com seus amigos, peça a eles para se inscreverem em nosso canal. Estamos também apresentando um novo canal, que é a Alimentação como Cura, né? A cura através da alimentação, para ser mais exato. E vou precisar de muitos inscritos ali, porque eu terei que ter uma URL separada e só depois de um mês em funcionamento e também com um mínimo de 100 inscritos, o YouTube liberará uma URL separada para que eu possa continuar falando sobre saúde. No nosso próximo vídeo, nós procuraremos responder a seguinte pergunta: qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? Próximo vídeo, tentaremos responder a pergunta: qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz seja contigo.